noite a todos. Possamos continuar na paz do nosso querido Mestre Jesus. Muito contente por poder estar aqui nessa noite e poder parabenizar esta sociedade, seus dirigentes, todos os seus trabalhadores, que incansavelmente durante esses 75 anos vem trabalhando para a difusão do Espiritismo em nossa região. Sou portador desses votos de felicitação, uma vez que nossa diretoria da casa, agradecida por poder contar com essa nossa casa co-irmã, que muito teve a ver com a nossa própria casa espírita, como tantas outras sociedades aqui na região. Quando um grupo de professores em Venâncio Aires resolveu iniciar uma casa espírita e que contava apenas com a experiência de uma pessoa, essa casa abriu as portas na figura do Maciel, seu Jorge Teixeira, Nivalda, Jorge Stephens e outros, dando a eles o suporte necessário para que eles pudessem tocar o trabalho em Venâncio Aires. Inúmeras vezes estiveram presentes dando esse suporte. Então a nossa dívida de gratidão com a Caminho da Luz é enorme. Fico muito contente de poder estar aqui dizendo essas palavras com toda a sinceridade do nosso coração. Nós também aniversariamos no dia 2 de abril e tivemos a oportunidade de contar esse ano com a nossa querida Nivalda lá também. Como um marco de luz, né? Dirigindo todos nós a caminho da luz, que possa essa casa prosseguir incansavelmente na divulgação dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse mestre que há 2000 anos dirigiu-se uma vez à beira do lago, procurou um monte, um lugar mais alto, assentou-se e logo em seguida começaram a trazer os mais diversos tipos de doentes. Aqueles que podiam andar, andavam sozinhos, sentavam-se a seus pés, mancos, cegos, surdos, mais diversos tipos de doença. E ele, incansavelmente, curava aqueles que mereciam ser curados. Parece, para os dias de hoje, quase que não temos a noção, ou não é significante, ou não é representativo isso que acontecia, porque normalmente não tomamos a verdadeira extensão desse trabalho feito pelo Mestre, porque hoje reclamamos do sistema de saúde quando não somos bem atendidos, mas contamos com médicos. Dificilmente alguém fica sem atendimento de saúde. Naquela época, nem médico, nem medicina. Então, quando uma pessoa que já trazia no nome a fama de poder ajudar aqueles que se achavam com doenças físicas, não perdiam essa oportunidade de levar as pessoas até ele. Diz Mateus, no 15º capítulo, que chegado ao terceiro dia, Jesus percebeu que o povo estava ali, não se afastava, trazendo mais gente, e os que ficavam queriam também ouvir aquilo que ele estava dizendo. Perguntou aos discípulos o que tinha para comer, uma vez que ele achava que o povo merecia se alimentar. E eles disseram: 7 pães e alguns peixinhos. Ele trazei-no, abençoou e pediu para os discípulos, dividiu o pão e pediu para os discípulos então distribuírem a todas aquelas pessoas que ali estavam. Kardec, na Gênese, faz uma análise
daquilo que muitas vezes considerado como milagre, porque Jesus usava muita alegoria, e para muitos estudiosos isso também era uma parábola que ele utilizou para poder melhor exemplificar a necessidade do atendimento espiritual representado naquele atendimento ao corpo físico através dos pães. Dera a ele a incumbência dos discípulos dividirem o que também aconteceu após a sua morte, porque eles continuaram a fazer a distribuição do alimento espiritual como até hoje se faz. Mas, conta Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, que também naquela época tinham aqueles que viam de uma forma diferente. Viam em Jesus uma oportunidade de, quem sabe, se bajulado não pudesse ele fornecer mais alguma coisa para eles. Então Malebel, um assessor de justiça em Jerusalém, se levantou, aproximou-se do mestre e falou para a multidão: aproximai-vos, porque eis que temos aqui o futuro restaurador de Israel. E o povo começou a aproximar-se. Ninguém deles ousava iniciar a conversa, até que Malebel dirigiu-se a Jesus, que eu peço permissão para vocês para ler, para não fugir muito daquilo que o nosso Humberto de Campos descreveu. Senhor, indagou, és em verdade o arauto do novo reino? E Jesus respondeu, sim. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial. Em obrigações de trabalho para todos. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre. Então veja que ele já estava com segundas intenções. Se houvesse alguma hierarquia, quem sabe ele ali que se mostrou a favor do Cristo, pudesse ele contar então com algum cargo no novo governo. Então ele prossegue para ver o que poderia extrair mais de Jesus. Qual a função dos melhores? Jesus responde, melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimento. Aí ele, já meio indignado, não conseguiu obter a resposta que ele tanto queria ouvir, prossegue dizendo, um tanto quanto desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? Já há a chance dele agora, né? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós, disse Jesus. Senhor, como tudo isto é estranho, desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? E Jesus responde, sim. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor que somos credores uns para com os outros, e a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos no mundo.
Não é necessário dizer o que aconteceu, né? O homem ficou indignado. Tanto ele quanto tantos outros que se aproximaram de Jesus mais politicamente, se afastaram, debochando do Mestre. Não compreenderam, na verdade, o que Jesus estava propondo naquele momento para eles. Nós podemos ter uma ideia de como esse programa de Jesus é aplicado na espiritualidade. Os benfeitores espirituais incessantemente têm nos mandado registros desse programa nas cidades e no trabalho que é realizado no mundo espiritual. E eu vou lembrar aqui de um livro que a maioria de vocês deve conhecer, que é Nosso Lar. André Luiz, então, socorrido nas instituições de Nosso Lar, ele que fora um médico na Terra e que cometera alguns abusos que o levaram a ser considerado até como um suicida inconsciente na espiritualidade, estava já há algum tempo recebendo tratamento, orientação e já querendo trabalhar também. Achava que todo aquele tempo que recebeu o auxílio, ele poderia retribuir. Achava que não era tão eficiente a sua medicina no mundo espiritual, mas quem sabe, recebendo orientação segura, ele pudesse aplicá-la. Silas, um irmão que ele fez na espiritualidade, recomendou então que ele fosse falar com o ministro Clarencio. E aqui uma particularidade: ao falar com o ministro tomava sempre providência para que fosse atendido aos pares. E uma senhora, então, foi atendida primeiramente. Ela, que reclamava uma assistência aos seus familiares que ficaram na terra, e que ela queria, então, o auxílio dos trabalhadores do Nosso Lar para poder ajudar a sua família na terra. E Clarencio disse que para ser ajudado era necessário que a pessoa lá também tivesse prestado alguma ajuda, algum trabalho lá no plano espiritual. E diz a ela: quantas horas você tem de trabalho aqui na espiritualidade? Ela não lembrava, eu não me lembro o que aconteceu, mas a verdade é que era 304 horas, em 6 anos que ela estava lá. Isso dá em média 1 hora por semana, porque são 52 semanas no ano, 6 anos vai dar um pouquinho mais que isso, em média, um pouco menos de 1 hora por semana. Ou seja, ela rejeitou todas as oportunidades de serviço porque tudo não era algo que ela pudesse realmente se sentir bem fazendo aquilo que estava no programa de Nosso Lar. Então, nos vários setores que ela passou, não se adequou. Na verdade, o que a gente pode concluir, que aqueles que têm dificuldade de se pôr em movimento, de trabalhar, de ajudar ao próximo, sempre ajeitam uma desculpa para adiar a tarefa ou reclamar do ambiente onde são colocados em trabalho. É claro que não vamos encontrar perfeição nem aqui, nem em Nosso Lar, mas existe um programa em todos os ambientes onde podemos ofertar a nossa participação. Existem regras a serem seguidas, existe um programa. E ela não seguiu, chorou muito, tudo mais, e André já se antenou. Ele que veio ali com aquela disposição de poder receber a oportunidade de, quem sabe, se aperfeiçoar e trabalhar com o médico, viu que não era bem aquilo. E já mudando o assunto na frente do ministro, mas o ministro lhe afirmou: você queria realmente era prestar auxílio através da sua medicina. O que ele vai mais adiante recordar como se manter o orgulho e ter um cargo um pouco mais alto para se mostrar para a sociedade. Então o ministro
Achava que se ele estava com tanta disposição de trabalho, ele não deveria escolher o trabalho, ele deveria aceitar o trabalho que eles lhe indicariam. E André então vai para as câmaras de retificação de nosso lar. Tobias, Narcisa, personagens muito conhecidos de todos nós, que nós não esquecemos, o próprio ministro Genésio, resolve então direcioná-lo para lá e esses dois companheiros tomam conta dele lá. Chegando nas câmaras, logo em seguida Tobias se defronta com a situação em que ele é chamado a aplicar passe em um grupo de espíritos que foram trazidos da região umbralina e que se encontravam em um estado de demência, um estado de desequilíbrio psicológico muito grande. E ele começa então a aplicar passe, e ao aplicar passe começa a sair todo um musgo de dentro deles, há um viscoso que caía no chão. Narcisa já correu para poder auxiliar, havia poucos trabalhadores nas câmaras de regeneração nessa época, e André, vendo aquela situação e num ímpeto de boa vontade, pega um esfregão e sai ajudando Narcisa a limpar o chão naquele mesmo instante. O médico, então, aproveitou a oportunidade para poder se colocar em serviço. Lembremos que o programa do Senhor fala em espírito de renúncia, de serviço e de humildade. Podemos ver essas três condições já se apresentando no início dessa tarefa de André Luiz, porque renunciou ao homem velho que ele fora, conseguiu compreender que não era aqueles cargos ou aquele conhecimento que ele trazia da terra que o tornariam útil lá. Era necessário renunciar a isso e começar de novo. Mas para poder fazer isso, havia uma condição de humildade que ele precisava seguir, que ele precisava se colocar. Então, através do serviço, humildemente, começa a nova fase de André Luiz no nosso lar. Então, o tempo passa, ele também, ansioso por querer rever seus familiares na terra, recebia sempre orientação dos benfeitores que não era ainda o momento que ele esperasse. Exercitou durante longo tempo a paciência. Mas chegou um determinado dia em que um grupo de trabalhadores que fora à região umbralina prestar socorro, os caravaneiros, chegaram a nosso lar e ele e Narcisa, então, mais outros trabalhadores, foram para ajudar aqueles que haviam sido trazidos de lá. O espanto de André Luiz, que ele encontra pela frente Silveira. Silveira fora uma pessoa que, na terra, se endividara com seu pai, e seu pai não teve clemência para com ele. Cobrou tudo aquilo que ele lhe devia. Não adiantou a esposa do Silveira ir pessoalmente falar com a mãe do André Luiz para dizer-lhe que o marido se achava doente, que não tinha condições de resgatar a dívida para com ele, mas que ele trabalharia e que pagaria a dívida, que desse mais um tempo. No entanto, o pai de André Luiz não aceitou. A mãe de André Luiz tentou intervir, falando que, quem sabe, esperasse mais um pouco, no que foi reprimida pelo pai e pelo próprio André Luiz, concordando com o pai que aquilo que ele estava fazendo estava certo. Era uma dívida, havia valores financeiros envolvidos no meio, que cobrasse, porque, afinal de contas, não tinha outro jeito, era dinheiro do pai dele, e não adiantou nada a mãe dele querer intervir. Então, até o piano que a esposa de Silveira possuía foi dado por conta da dívida que tinham com eles. Então, agora André Luiz se defronta com Silveira, alegre à sua frente. André, que bom te ver por aqui.
mais a consciência culpada nessas horas nos cobra. Ele olha para aquela pessoa que se encontrava alegre à sua frente e lhe vem na memória tudo aquilo que acontecera quando ele estava na terra. E ele vacilou. Saudou, mas não tinha muitas palavras. Mas mais uma vez, depois de Silveira ir se afastando, se socorre de Narcisa e explica para Narcisa o que havia se passado. E Narcisa, então, lhe diz: André, Silveira é muito ocupado. São raras as oportunidades que você vai ter de poder conversar com ele, e o momento será que não é agora? Aproveite, vai lá e confesse a ele. Peça, então, desculpas a ele pelo ocorrido. Dê-lhe um abraço, porque isso, com certeza, vai diminuir essa tua preocupação e vai fazer com que você se sinta melhor. E foi o que o André fez. Se dirigiu até Silveira, conversou com ele, pediu desculpas, o abraçou. E Silveira, numa alegria muito grande, que praticamente não esperava aquilo do André naquele momento, ficou muito contente por tudo aquilo. Veja que nesse instante, a humildade, mais uma vez, da pessoa compreender a sua situação, de que realmente tinha errado, né? E que não adiantava querer manter aquelas aparências. Era necessário compreender que somos pequenos e que ele era pequeno e que deveria chegar lá junto a Silveira e se redimir. Então, as oportunidades de poder expressar a sua gratidão pelo Silveira não ter ainda, quem sabe, carregado consigo remorsos ou carregado consigo rancores, desculpe, com relação a André Luiz. Mais adiante, já quase no final do livro, então André tem a oportunidade de vir à Terra. Ele vem em companhia do ministro Clarencio, que vai trazer, estou aqui recordando para aqueles que já leram o livro, tenho certeza, depois vão pegar para ler de novo. Mas aqueles que veio junto com Clarencio, que estava encarregado de acompanhar a reencarnação de Dona Laura, que era a mãe de Lísias. E deu a André Luiz uma semana para que ele pudesse, então, aproveitar e visitar seus parentes. Então, ele vai na sua casa, e lá chegando, ele vê que tem alguma preocupação no ar, tem um ambiente um tanto quanto carregado, vê um médico saindo de onde era seu quarto, e a esposa, muito preocupada, dizendo ao médico que não suportaria uma segunda viuvez. Ele levou um choque muito grande, mas como? Um intruso invadiu meu lar e ainda roubou minha esposa, ou pegou minha esposa. Como pode isso? E ele vive umas 24 horas de profundo tormento dentro da casa dele. A única que tinha um pouquinho de compreensão e que sentia saudades do pai era a filha mais nova, que era desdenhada pelas outras porque essa havia abraçado o espiritismo. Mas ela disse: por que não posso sentir saudade do meu pai, no que foi atalhada pela mãe, que não deveria se falar o nome de André Luiz dentro da casa dele? Ele viu também que dentro do quarto onde o esposo da mulher dele se encontrava, estava entidades que faziam com que o quadro clínico do doente se agravasse. Ele pensou muito, até que chegou Clarencio, e conversando com ele, ele explicou, e Clarencio disse que Jesus perdoara todos os pecados, e que Jesus considerava todos nós irmãos. Então temos uma irmandade, e não direito de posse de uns sobre os outros. Não é bem essas palavras do Clarencio, mas apenas para elucidar melhor. E André Luiz então volta para dentro da casa e pensa. Acha que sozinho ele não pode resolver aquela situação, porque ele não conseguiu afastar as entidades. Mas lembrou de Narcisa, que Narcisa
ensinou a ele, como também os outros, Lísias e os outros, que quando se rezasse, né, com a força mental, a gente poderia se comunicar com aqueles que ficaram à distância. Quer dizer, ele mesmo na terra poderia, se projetasse sua mente, se fizesse sua mente vibrar de acordo e pedisse ajuda a Deus, eles ouviriam. Então ele implorou a Deus que enviasse Narcisa, que Narcisa recebesse aquele seu chamado para vir ao seu encontro em seu auxílio. E não levou 20 minutos, Narcisa se faz presente junto dele. E no mesmo instante, então, passam a trabalhar, vão na floresta, pegar fluidos junto ao reino animal, para poder fazer os bálsamos espirituais que foram aplicados durante toda a noite, a tal ponto que quando o médico chega no outro dia de manhã para examinar o paciente, fica espantado com as melhoras que ele teve durante a noite. Então, André sentiu-se como estivesse ajudando realmente um irmão. Compreendeu o espírito de fraternidade. Ali estavam presentes irmãos seus, se considerarmos todos nós filhos do único Criador universal. Irmãos que precisaram de ajuda e que ele soube ajudá-los naquele instante e desconsiderou qualquer outra condição que pudesse deixar mágoas em seu coração. E assim, durante uma semana, aprendeu a viajar sem auxílio de veículos até nosso lar, e vinha periodicamente, durante toda a semana, prestar assistência. Quando restabelecido esse senhor, André Luiz retorna, e quando ele chega próximo ao nosso lar, uma comunidade de mais ou menos 200 pessoas vem ao seu encontro, e na frente o ministro Clarencio. Até agora, meu irmão André, você foi um assistido de nosso lar. A partir de agora, você é um cidadão de nosso lar. Então aqui vemos que André Luiz consegue se imbuir do espírito de fraternidade para com aqueles que eram seus parentes, aquelas pessoas que ele, além de amar na condição de esposa, passaram a ser seus irmãos naquele instante. E veja aqui que com sinceridade, diante da tarefa que ele estava realizando, elevou seu pensamento, expondo a situação, o que ele havia passado a Narcisa, para que viesse ao seu socorro para poder ajudá-los. Então, aí completa nesse trabalho que ele fez, do amor, de que somos credores uns para com os outros. Uma casa espírita não é muito diferente, embora não seja tempo integral essa prática, mas não teria essa casa conseguido chegar até os dias de hoje se não tivesse seguido este programa. Parece simples, mas é um programa que a espiritualidade segue. É necessário para que o trabalhador esteja presente, para que aqueles fundadores, há 75 anos atrás, renunciassem diversões, renunciassem situações de conforto em sua casa, renunciasse horas de poder muitas vezes ficar com seus familiares para vir prestar um serviço, para organizar uma casa que estava sendo fundada. Não era por renunciar somente a esses lazeres, mas uma casa tem serviço. Nós precisamos trabalhar. É necessário que em todas as atividades a gente se dedique horas outras no preparo daquilo que vamos trazer para dentro da casa espírita. Então esse serviço é um serviço constante que nós temos que desenvolver. E outra, uma condição de humildade. Nenhuma casa chega
a uma situação como chegou a caminho da luz, se não houver humildade. Conheço muitas casas e vi que naquelas em que o orgulho predomina, onde as pessoas se acham donas ou da casa ou do cargo que momentaneamente ocupam, a casa tende a viver momentos de profunda turbulência, de desconforto, de divisão. Então, para poder chegar aqui, houve muita humildade no programa que esses trabalhadores desenvolveram e que hoje continuam desenvolvendo, porque senão os trabalhos não se manteriam, né? De paciência, porque a gente não pode chegar aqui e achar que aquele que tem mais experiência possa transformar o outro em poucos minutos num trabalhador eficiente, num trabalhador e que possa realmente tomar o seu lugar e fazer aquilo que ele faz. É necessário ser paciente. São poucas horas que se tem para fazer isso, de transmitir aquilo que a gente sabe de um para o outro. O que me parece está sendo feito com muita eficiência. Não só em relação aos dos trabalhadores dessa casa, mas também em relação às casas co-irmãs, que muitos vieram aqui dentro buscar a ajuda que precisavam para manter seus trabalhos, muitas vezes até em dificuldade. De fraternidade, é uma coisa maravilhosa. A gente está aqui, eu me sinto como se estivesse em casa. São rostos amigos já de tantos anos que a gente sente aquela vibração, aquele acolhimento, né? Nos considero como irmãos. Então isso é algo que não é só com relação àqueles que vêm de fora, mas entre si se vê esse espírito de fraternidade. Então, a outra coisa predominante é a sinceridade, né? Muitas vezes precisamos falar, mas como diz André Luiz, né, a verdade, quando tem que ser dita, ela não precisa ser comparada a um balde de água quente que se joga numa flor. Porque se jogarmos água quente numa flor, embora seja água, nós a matamos. É necessário que se jogue água na condição certa. Então essa sinceridade, quando se trata de abordar assuntos que precisam ser tratados com carinho, que precisam muitas vezes levar essa sinceridade, essa verdade embrulhada em algodão, para que seja levemente tocado o coração daquele que está sendo recebido essa orientação. E, finalmente, do amor, né, que todos nós somos credores, uns para com os outros. Se Jesus disse há 2000 anos que ele não conseguiria, que não haveria um afastamento dele definitivo enquanto todos nós não fôssemos, então, compenetrados, se nós não nos compenetrássemos da nossa vida maior, de compreender que somos muito mais do que um corpo físico vivendo experiências materiais aqui na Terra. Somos espíritos, criados por Deus com muito amor, por um Pai que incansavelmente nos ama e que quer, acima de tudo, o nosso bem. Como disse Leonardo há pouco tempo numa exposição que a gente viu, não se trata de perguntar para Deus por que Ele age assim, mas perguntar para Deus o que Ele quer dizer com essa dificuldade que aparece no meu caminho. Então é uma condição de humildade para compreendermos o que podemos extrair ainda mais das lições que diariamente são ofertadas a nós. Então, gente, era esse a nossa mensagem. Eu pediria a vocês que nos acompanhem, levando os nossos pensamentos